Seja bem-vindo novamente ao nosso estudo do Ministério O Alto Clamor. Nesse momento estudaremos sobre o clamor de Timóteo, a apostasia dos últimos dias. 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao 5, diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder da piedade. Aqui é mencionado, Paulo ao escrever essa carta a Timóteo, ele menciona que as pessoas viveriam em um tempo muito difícil, que as pessoas teriam características reprováveis perante Deus. Mas quando nós paramos para realmente examinar essas palavras, nós descobrimos que essa palavra é para uma classe específica de pessoas. Quando observamos atentamente as palavras de Paulo a Timóteo, notamos que esse apelo não é útil para todos os leitores da Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 a 4, Paulo diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. É forte isso que Paulo afirma, porque ele afirma que o que ele escreveu a Timóteo são recomendações a pregadores, a estudiosos da Bíblia, pessoas que querem obter a salvação, e que se faz necessário que se repasse o apelo aos novos cristãos, a novos estudantes da palavra de Deus. E é interessante quando nós notamos que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina seria a doutrina pura, seria a doutrina sóbria, seria a doutrina como ela realmente é, sem a necessidade de se introduzir a pretrechos, sem ser necessário decorar para se tornar atraente. E afirma mais que cercariam-se de mestres para que ouvissem aquilo que eles querem ouvir e iriam recusar a verdade. Esse clamor ele é direcionado a quem quer ser imitador de Cristo, aquele que quer pregar a palavra, aquele que quer observar os mandamentos e quer seguir a sã doutrina. O texto nos alerta que existem entre os ouvintes da palavra de Deus as seguintes características: egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, profanos, irreconciliáveis, caluniadores, sem autocontrole, amigos dos prazeres e com aparência de piedade. Nos dá um aperto no coração ao olhar que o povo de Deus estaria sobre essas características. Porque ao examinarmos cada uma delas, nós vemos que todas essas características ferem aos princípios que Deus manda que nós tenhamos. Deus diz que nós não devemos ser amigo do dinheiro, amigo das coisas, dos bens materiais, se achegar às coisas desse mundo. E a palavra de Deus diz que os seus filhos nesse tempo seriam o quê? Egoístas, gananciosos, presunçosos, soberbos, vivendo sob o excesso, sob a demasia. A palavra de Deus diz que deveríamos buscar ao Senhor para o adorar. Devemos, por intermédio de Cristo, requerer o perdão dos nossos pecados. E nós vemos que o povo de Deus, nesse tempo, ele é blasfemo, ele é profano.
é irreconciliável, é caluniador, sem autocontrole, vive pelo seu próprio prazer, é amigo dos prazeres. Fala-se manso sobre um clamor de piedade, porém nega a eficácia da piedade. Apocalipse 3, versículo 15 ao 17 diz assim: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e não és nem frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Dizendo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. As palavras de Deus afirmam que o seu povo, nesses dias, está passando por uma fase de ilusão. Acredita-se que, em meio às suas características, estão agradando a Deus, estão vivendo conforme o teu querer. Mas a palavra de Deus diz que essas características o leva a um estado de mornidão. Não são frios a ponto de lhe rejeitarem a palavra de Deus, porém não são quentes a ponto de lhe aceitar toda a sã doutrina. Vive um intermédio, no meio termo, o que a Bíblia chama de um estado de mornidão. E a palavra de Jesus diz que está a ponto de vomitar esse povo de sua boca, porque Deus não suporta a mornidão. As condições dos ouvintes da palavra de Deus, além das descrições de Timóteo, também revela esses detalhes de Apocalipse. Quando observamos que os ouvintes da palavra de Deus se desviaram tanto de seus ensinos, temos que buscar entender como isso aconteceu. Afinal, o que mudou nesses últimos anos que alterou tanto o quadro daqueles que ouvem a palavra de Deus? Nós vamos examinar o que nós fazemos hoje que as pessoas antigamente não faziam. Vamos examinar o que nós vemos, aquilo que nos é de alimento visual, em diferença com aquilo que as pessoas viam. O que ouvimos para o que as pessoas ouviam. O que comemos para o que as pessoas comiam. E o que nós pensamos em referência àquilo que as pessoas pensavam. Para entendermos melhor as nossas diferenças para os que viveram em outras épocas, vamos considerar o que existe de novo no nosso tempo, disponível para nós em nosso dia a dia. Dentro daquilo que existe de novo, se vamos comparar a 200 anos atrás, nós temos novas tecnologias funcionais, nós temos equipamentos médicos capazes de diagnosticar doenças numa rapidez tremenda. Será que é isso que nos prejudica? Nós temos equipamentos para facilitar a vida doméstica, geladeira, micro-ondas, fogão a gás. Nós temos ar-condicionado para umidificar o ambiente, temos o ventilador. Temos também nos últimos 200 anos a criação do automóvel, que faz com que a gente se desloque de um lugar para outro, nem sempre em segurança, mas com praticidade. Temos produtos higiênicos que foram lançados para termos uma higiene melhor, para termos um status de vida melhor. Temos também a invenção do telefone, que permite que pessoas em dois lugares diferentes, numa distância incalculável, possam se comunicar por intermédio dessa tecnologia. Temos também o computador, capaz de realizar cálculos, processar arquivos, dados numa velocidade fantástica e nos trazer resultados a curtíssimo prazo, prazos imediatos. E temos também a internet. Esse nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo logo mais. Além dessas tecnologias que nos trazem benefícios, nós temos também algumas novas tecnologias dos últimos anos para nos conceder prazer, um certo
benefício a mais. O prazer realmente seria a palavra certa. Tecnologias do prazer. Nós temos os automóveis que foram inventados para deslocamento de pessoas, mas nós também temos a invenção de automóveis luxuosos, caríssimos, automóveis esportivos, personalizados, aqueles que não servem apenas. Na verdade, a última função do automóvel é realmente nos deslocar, porque a principal função dele é nos conceder prazer. Nós temos a sensualidade de roupas, artigos sexuais que foram inventados nos últimos anos. Nós temos os alimentos, nós temos a indústria do alimento nos últimos anos. Empresas que priorizam lucro, economia, praticidade, simplicidade, a qualidade de vida. Nós podemos comprar produtos que são vendidos em nossas cidades e que são vendidos também em todo o mundo, saído de uma mesma fábrica, aonde a qualidade desses alimentos não mais nos geram boa qualidade de vida, porém pela praticidade de se obter em qualquer lugar, pelo preço pelo qual nos é ofertado, nós fazemos uso diariamente. Temos também celulares. Eu não vou contradizer o que eu disse sobre o benefício do telefone, mas hoje em dia alguns têm celulares que, ao se descrever as características dele, é tanta coisa, é Bluetooth, é internet, é Hi-Fi, é MP3, MP4, MP5, MP7, MP20, e tira foto, e câmera, e filma, e visual panorâmico, e touchscreen, e tela HD não sei o que. A última coisa que a pessoa se preocupa a comprar os celulares de hoje é se ele liga, porque ele concede prazer em inúmeras outras funcionalidades. Nós temos, dentro dessas tecnologias do prazer, a invenção da vitrola, do microsystem, do Walkman, do MP3, equipamentos que tocam música, alguns em lugares físicos e outros até de uso portátil, que você pode levar para o dia a dia e ouvir aonde você quiser, enquanto você faz o que você quiser. Nós temos a invenção, nesse último século, da televisão, do computador, da internet e de videogames. Eu não vou dar ênfase agora porque nós vamos esmiuçar um pouquinho esses itens que vimos aqui. Dentro de atividades diárias para compreendermos o que nós estamos fazendo hoje de diferente, que pode contribuir para essa mudança de caráter, de personalidade, de características. Nossas atividades diárias, vamos comparar um pouquinho com as atividades diárias que eles faziam. Hoje nós temos atividades profissionais. Trabalhamos semelhantemente às pessoas de 200 anos atrás também trabalhavam. Temos atividades domésticas. Semelhantemente, as pessoas de 200 anos atrás também tinham as suas atividades domésticas. Atividades fisiológicas, banho, higiene, né? As pessoas de 200 anos atrás, até o que me consta nos livros de história, também tinham atividades fisiológicas. Nossas atividades sociais, interagir com outras pessoas, nós fazemos isso nos dias de hoje. Eles também faziam isso há 200 anos atrás. Atividades educativas, aquilo que nós fazemos para o nosso intelecto, né, para o nosso aprendizado. Nós sabemos que há 200 anos atrás as pessoas estudavam, faziam-se faculdade, obtinham-se um estudo. Temos relatos históricos de pessoas que estudaram por muitos anos. Ou seja, isso também nós temos hoje e também fazíamos há 200 anos atrás. Atividades recreativas, que são aquelas atividades onde não se existe uma pressão, mas que você recria um conceito, um princípio, né? Onde você libera hormônios que vai lhe ajudar no decorrer da sua vida. Temos atividades de diversão. Atividade de diversão
já seria atividade que diversa, que foge da rotina, referente às outras atividades que você faz. Nem sempre as atividades divertidas são atividades recreativas, atividades que vai lhe trazer algum benefício para a sua vida. Mas em tese, as atividades divertidas são aquelas que você vai preparar a sua mente, o seu corpo para algo novo, para algo que você não está acostumado. Por isso o nome diversão. E as atividades espirituais, estudo de Bíblia, a presença em cultos e outras atividades desse tipo. Como nós podemos ver, não existe muita diferença no que fazemos em tese e poderia ter alguma consequência em nossa mente, em nosso caráter, aquilo que nós temos feito? Será que é capaz? Vamos partir agora para aquilo que nós vemos. As atividades visuais mais comuns nos dias de hoje. Além daquilo que nós somos obrigados a ver ao estarmos na rua, ao estarmos submetidos a atividades sociais, nós temos as atividades visuais mais comuns, a leitura de livros, de jornais, de revistas, né, de artigos impressos. Nós temos a televisão, nós temos o teatro, né, que é uma casa, um local maior onde se tem fábulas, onde se tem uma ficção, onde se tem uma encenação, ou física, que é o caso do teatro, ou o cinema, que é o caso da tela, que também se enquadra em televisão. E nós temos a internet, utensílio utilizado para diversão e trabalho. Para abordarmos esse estudo sobre internet, computador, videogames, nós vamos iniciar estudando sobre a televisão, a sua precursora. No ano de 1927, Philo Taylor Farnsworth, americano, foi o primeiro a conseguir transmitir imagens estáveis. Foi também o inventor do tubo dissector de imagens. Como nós sabemos, a televisão ela é uma série de fotografias que são enviadas a uma velocidade quase que imperceptível pela mente. Por isso, era se fazia necessário que essas imagens a serem transmitidas elas fossem estáveis para que a mente não barrasse. Tanto que a doutora Felisbela Lopes ela afirma o seguinte: é sobretudo através do olhar e do ouvido que acedemos àquilo que a televisão transmite. Mas é igualmente no imaginário de cada um que os sentidos e os significados da imagem e do discurso televisivos acontecem. Não pode haver nesses dois atos uma contraposição, mas sim uma continuidade. O que a doutora aqui está afirmando é que, na verdade, essas contraposições de imagem, essas imagens que aparecem continuamente, essa série de fotografias, elas dão uma continuidade, porém, a imaginação, a junção de cada imagem dessa é feita no nosso cérebro. O nosso cérebro, ao pegar as imagens, ele vai juntando elas e na nossa mente nós vamos criando o cenário, nós vamos criando aquilo que estamos vendo, vamos imaginando. Na verdade, eu usar o termo imaginar nesse ponto é até perigoso, porque a série de imagens que nos é traga, ela já estimula a nossa imaginação automaticamente, fazendo com que nosso cérebro acostume-se a imaginar somente aquilo que vemos e não aquilo que ouvimos, que lemos ou que pensamos. A pesquisa de Mulholland afirma o seguinte: ele declara que nos anos 70, no auge da televisão, da expansão televisiva, ele ligou 10 crianças ao eletroencefalógrafo enquanto assistiam ao seu programa favorito de TV. Ao contrário do que ele esperava, não foram detectadas no cérebro das crianças as ondas beta,
que são aquelas que indicariam uma resposta ativa, assim como acontece quando lemos ou conversamos, mas apenas lentas ondas alfas, idênticas às que são produzidas quando a pessoa se encontra em um estado de coma ou transe. Após 2 a 3 minutos, eles se reclinaram para trás e geraram apenas ondas cerebrais alfa. Nós podemos notar que, ao assistirmos à televisão, pelo fato de tudo já vir digerido, já vir a imagem, o nosso cérebro trabalhar apenas para unir, o desgaste é tanto que nós não nos preocupamos em gerar uma interatividade com aquilo que estamos assistindo. Nosso cérebro absorve isso, não são geradas ondas betas, pelo menos não nas crianças não foram geradas, apenas ondas alfa, aonde o seu cérebro se descansa, a sua mente se descansa enquanto absorve as informações. Neil Needley, Proof Positive, o livro dele, na página 10 a 12, ele afirma assim: algo capaz de o colocar num tipo de transe hipnótico. A televisão com fraca iluminação, luz intermitente, mudança brusca de cena a cada 3 a 5 segundos, o lóbulo frontal não consegue funcionar na capacidade máxima. Grava a informação, a visão, a memória, as emoções, porém não analisa criticamente. O que ele está dizendo aqui é que a série de mudanças rápidas, a série de imagens que são enviadas, faz com que o nosso lóbulo frontal trabalhe de tal maneira que ele simplesmente absorve tudo aquilo que nos é enviado, não deixando tempo para analisar criticamente se concordamos com aquilo, se não concordamos, ou outros princípios que podemos destacar. Para nós entendermos um pouquinho, nós temos aqui a imagem do cérebro, né? Temos uma imagem e nós temos aqui o lóbulo frontal, que é a parte da frente referente à nossa testa. O lóbulo frontal é onde assenta todo o juízo, a razão, o intelecto, a consciência, a espiritualidade, o estar ciente, a vontade e o poder de decisão. É o centro de comando de todo o ser. Através do seu lóbulo frontal é que você vai definir se matar é certo ou é errado. Se mentir é errado ou se é conveniente ou se é necessário. É ali que você vai ter acesso às informações, a memórias. É ali que tem o juízo. Se você deve virar à direita ou virar à esquerda. Além do nosso lóbulo frontal, nós temos outros dois itenzinhos, componentes dele, que nós temos que destacar. Nós temos o hipotálamo e nós temos o tálamo. O hipotálamo, ele controla as excreções, as glândulas, bem como hormônios. É a parte que fica no lóbulo frontal responsável por mandar ações físicas ao seu corpo. O lóbulo frontal, quando estimulado, ele vai gerar reações físicas. Por exemplo, você fica muito tempo diante de uma cachoeira, assistindo a imagem de rio, e de repente o seu lóbulo frontal manda mensagem ao hipotálamo que você precisa também liberar o excesso de água que está no seu corpo. É fantástico como, quando você vê essas imagens de água, lhe dá a vontade de urinar. É porque o seu hipotálamo foi ativado. Semelhantemente, quando você assiste a cenas de adrenalina, de emoções excedentes, e você nota que toda a sua musculatura fica rígida diante da televisão, e você fica atento, todo o seu corpo fica parado para as cenas que você está assistindo. E nós temos também o tálamo,
que é o posto de intercomunicação das emoções, sensações, sentimentos, junto com os demais órgãos do nosso corpo. É ele que vai gravar, que vai ser responsável por toda emoção, sensação que você vai obter, quer seja assistindo algo, quer seja comendo algo, quer seja ouvindo algo, quer seja tocando em algo ou cheirando. Ele é responsável pelas sensações e emoções que de todos os seus sentidos você absorve. As alterações neurais, olha o que diz a revista Isto É, do ano de 2002. As alterações neurais precedem a manifestação dos sentimentos. Certas emoções desencadeiam mudanças cerebrais que mudam a química do organismo e podem causar reações físicas. Já ouviu falar de pessoas que ficam estressadas, deprimidas por excesso de emoção? Pessoas que ficam nervosas por muito tempo e de repente descobrem uma doença, descobrem um problema no organismo, no intestino, um desenvolvimento de um câncer, de um tumor, de qualquer outra doença. Ou seja, tudo aquilo que o nosso corpo vai recebendo de emoções, isso gera reações físicas. Não tem como a gente separar do nosso corpo aquilo que nós sentimos daquilo para o que o corpo vai fazer. É importante nós termos isso em mente para compreender aonde queremos chegar. Tudo aquilo quanto assistimos afeta diretamente o nosso lóbulo frontal. Através das informações recebidas, iremos formar nossos conceitos, estereótipos raciais ou até mesmo sexuais, perder estímulo de concentração, bloquear a imaginação. E além disso, formaremos o nosso caráter através dos valores absorvidos em nosso lóbulo frontal. E tomaremos nossas decisões através dos conceitos desenvolvidos. Eu conversava recentemente com um médico e ele me explicava um pouquinho mais acerca dessas reações, de como interage o lóbulo frontal, o hipotálamo e o tálamo. E ele afirma o seguinte, que mediante uma série de estímulos, nós vamos usar aqui o exemplo de um carro, de um condutor, de um veículo, sobre uma série de treinamento físico e emocional acerca dele chegar em um cruzamento e ele aprender constantemente que se vier um carro ele vai desviar para a esquerda. Veio um carro, desvia para a esquerda. Veio um carro, desvia para a esquerda. E de repente no meio desse treinamento ele vê imagens de acidentes, cenas fortes, aonde ele coloca no seu corpo que ele precisa, mediante uma situação em um cruzamento, veio um carro desviar para a esquerda. Quando ele estiver em uma situação, ainda que sem tempo para analisar as circunstâncias, as variáveis, e ele se vê na mesma posição em que há tanto tempo ele treinou, ele vai desviar para a esquerda automaticamente, sem julgar se realmente é o certo ou se não é. Ele aprendeu sobre uma circunstância. Porém, quando se é colocado em outra, ele não analisa. A atitude é automática. Não se tem uma análise crítica acerca daquilo que deve ser tomado. E ele simplesmente vira para a esquerda, sendo o correto ou não, lhe causando um acidente ou não, lhe causando um constrangimento ou não. O cérebro, o lóbulo frontal, pela o tálamo e o hipotálamo, ele toma uma atitude com base naquilo que ele foi bombardeado por muito tempo. Você pode aplicar isso em outras questões. A reação automática de se esticar a mão quando alguém estica para a fim de te cumprimentar. Questões morais, posicionamentos morais que você toma acerca daquilo que você desenvolveu acerca de toda a sua vida. Aquilo que o pai e a mãe passa para nós e que nós aplicamos isso em nossa vida sem julgar, sem avaliar. Simplesmente um conceito foi formado em nosso lóbulo frontal
e nós o aplicamos sem decidir se aquilo é certo ou é errado, se devemos reaver aquela situação ou não. Nós precisamos considerar que os fatores prejudiciais à saúde, como a perca da concentração, o bloqueio da imaginação, o estímulo físico recebido quando você assiste a um televisor, isso já deveria ser o suficiente para que um cristão se afaste desse tipo de equipamento. Porém, como o relato bíblico que iremos ler a seguir, devemos nos preocupar muito mais com que aquilo que nós absorvemos no nosso intelecto, no lóbulo frontal, responsável pela formação do caráter, a decisão, que tomamos e pelos nossos pensamentos. Mateus 6, no 22 a 23, diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus afirma que a candeia do corpo são os olhos. Quão importante é aquilo que nós assistimos. Aqui diz que se os teus olhos forem bons, o seu corpo será bom, a sua vida será boa. Porém, se será mal, então seu corpo será tenebroso. Lembra das características que vimos: gananciosos, presunçosos, egoístas, blasfemos, profanadores, amantes dos prazeres, com aparência de piedade. O que será que nós estamos introduzindo ao nosso corpo? Se temos cuidado com a luz que enxergamos, pois a mesma iluminará o nosso corpo, o que podemos assistir? Vamos fazer uma análise acerca daquilo que nós podemos assistir, daquilo que se passa na televisão nos dias de hoje? Vamos lá? Ao analisarmos o telejornal, nós descobrimos que o telejornal ele adota muito uma postura da justiça humana, um posicionamento imposto pela mídia a fim de que você aceite a justiça humana. É interessante como o tom de voz, a maneira com que é falada quando há um caso, um crime, e se é encontrado suspeito. A tonalidade, toda a maneira com que os repórteres noticiam o fato, eles já introduzem na sua mente, no seu lóbulo frontal, de que, ainda que haja um julgamento, aquele acusado ele já é culpado. Ou seja, os telejornais eles aplicam uma justiça humana em sua mente, sem contar os fatos ininterruptos que temos sobre corrupção e outros crimes. A gente ouve falar sobre as questões, nos é despertada em nossa mente, e muitas das vezes nós, em situações semelhantes, também nos corrompemos. Mesmo que quando nós assistimos ao telejornal, a gente julga que aquilo é algo negável, é algo que não se deve ser realizado. Nós temos excedente de violência, a manipulação política. Nós vamos estudar em um dos temas seguintes acerca daquilo que Satanás está por trás. E o poder político é um deles. A mídia lhe pertence. Então, certamente, você vai votar no presidente Lula porque a mídia disse que o presidente Lula é aquele que deve ser votado. E você não vai votar no presidente Lula porque uma outra mídia menor, sobre o intuito de se ter uma competitividade, diz que você não deve votar no presidente Lula. Simples assim, existe essa manipulação. Sem contar também no pânico nacional que se é despertado através de um telejornal. Chuvas de tantos milímetros amanhã em tal lugar e as pessoas já não querem nem sequer ir trabalhar. Gripe asiática, gripe aviária e problemas diversos. O telejornal promove um pânico. Ele desperta em nosso corpo um estresse,
uma dificuldade física. E nós devemos tomar cuidado. Eu dou essa palestra cerca em alguns lugares e eu já vi pessoas falar assim: olha, meu irmão, eu só assisto o telejornal, porque esse realmente eu tenho que ficar inteirado do que está acontecendo e por isso eu não consigo abrir mão. E eu afirmo a essas pessoas e afirmo a você também: você ficar inteirado do que está acontecendo, é muito mais fácil você estudar a Bíblia do que você ver os telejornais. Porque tudo que acontece ali são coisas que já estavam profetizadas. Não se faz necessário você ver novamente, ainda mais sobre o olhar que Satanás quer te mostrar. Essa que é a questão, não se faz necessário. Ah, mas você pode dizer, e aquilo que me diz respeito? Meu irmão, minha irmã, aquilo que te diz respeito vai chegar até você. Você gastando horas, destruindo a sua saúde, destruindo a sua mente, ou não. Nós precisamos entender que o telejornal não se faz necessário para a nossa vida. Muito pelo contrário, ele é muito mais maléfico do que benéfico. Mas vamos dar sequência. Telenovelas. Em telenovelas nós temos ali adultério, porque sempre tem a trama que Joãozinho é apaixonado por Mariazinha, mas o Joaquim é quem é casado com a Mariazinha, e a Mariazinha não consegue ter olhos para outros sem que seja o Joãozinho. E de repente o Joaquim já não é bom e a Mariazinha agora adultera com o Joãozinho. E a música que toca é romântica, é maravilhosa. E isso nos toca em nosso tálamo. E aquela sensação maravilhosa de que o final foi feliz. O nosso lóbulo frontal não julga que aquela felicidade provém de um adultério. Nós temos a fornicação, jovens que estão na escola e que de repente vivem um dilema. A Joaquininha vai fazer sexo com o Joãozinho, mas o Joãozinho é tão legal e existe a Mariazinha que está dando em cima dele e a Joaquina agora decide que sim, vai ter que fazer sexo para que ele possa continuar amando. Nós temos a fornicação, nós temos o homossexualismo, o desenvolvimento de uma amizade entre dois homens ou duas mulheres que decidem que o amor, o carinho deve soar mais alto e que não importa o sexo que eles tenham. O que importa é o que eles sentem um pelo outro. O que importa é aquilo que está no tálamo deles. Percebe? A cobiça. A cobiça nós temos sobre um personagem que se dá a cobiçar bens e coisas de outro, assim como nós mesmos ao olharmos as casas da telenovela, os móveis da telenovela, as coisas que ali tem, nós mesmos cobiçamos aquilo para a nossa vida. Eu me recordo de um período em que tinha uma novela que estava em alta na Globo, na Rede Globo, e que os personagens faziam propaganda descaradamente. A mulher, a empregada, chegava para a patroa e falava assim: patroa, nós temos que comprar mais desse produto, porque ele é muito bom, ele rende bem. Você acredita que já faz tanto tempo que eu estou usando, mas ele acabou e nós precisamos lubrificar melhor, limpar melhor. Ou seja, isso te estimula a comprar um produto. Nós temos a profanação. Constantemente você vê pessoas maldizendo ou fazendo chacotas, ironizando o poder de Deus. Profanam descaradamente, falam o nome de Deus em vão a todo instante, em algo que é uma fábula, o que já contradiz a palavra de Deus. Nós temos blasfêmia, nós temos luxúria, nós temos a sexualidade. A todo instante aparece um homem sem camisa, suado, correndo na praia. A todo momento aparece uma mulher com poucas roupas que se entrega aos beijos, aos amassos, aquelas cenas picantes. Você vê? Isso é bom para a nossa mente. Nós temos os filmes
Os filmes é a extensão da novela, num prazo mais curto, porém com impacto mais forte. Se destaca a ganância, a cobiça, a violência, o homicídio, a idolatria, a pornografia. É interessante porque quando você assiste um filme, você tem um personagem que é ladrão e ele está cometendo um roubo e de repente no meio do roubo a polícia aparece e ele para o carro diante de um beco devagarzinho e ele vai olhando a viatura passando e nesse momento você olha e fala assim, oh meu Deus, passa a viatura, não olha não, não olha não, e de repente você está torcendo por ele. E de repente a viatura da polícia vê e tá correndo atrás dele e o cara sai derrapando o carro e fugindo e você vai, vira pra direita, vira pra esquerda, foge da polícia e de repente o carro da polícia bate, se choca com o outro, você, nossa, que bom, ele se chocou, agora ele está livre. E de repente você está coabindo com um furto, com um roubo. E você está ali sentindo prazer em algo tão miserável que está acontecendo, a quebra de um mandamento. Você tem idolatria. A idolatria é algo que eu não vou nem destacar. O fato de pessoas que compram produtos por causa de uma única pessoa, de um ser humano. As horas gastas, o dinheiro gasto. Não vamos nos demorar nisso. Desenhos. Muitos pais afirmam que os desenhos são bons, mas não se deparam de que nos desenhos existem as fábulas. Não é todo cachorro, meu irmão, que fala. Não é toda mula que conversa. Até hoje eu só via de Balaão conversar. Não é toda cobra, todo pica-pau que conversa. A única cobra que eu vi conversando levou esse mundo à perdição. E agora você coloca seu filho para ficar recebendo esse tipo de mensagem, e de fadinhas, e de robôs, e de padrinhos mágicos, e de um pica-pau que só faz maldade e todo mundo acha bom. Você vê? Você tem desenhos como Shrek, onde um monstro, algo que é tido como uma besta, como algo reprovável pela sociedade, ele é tido como bonzinho, ele também ama, ele também tem o seu lado bom. Você assiste a tantas outras coisas. Você assiste a um desenho como a Era do Gelo, onde se é pregado um fim eminente a uma sociedade, mas não, eles conseguem vencer. Eles conseguem sair daquele fim que estava anunciado. Você tem o satanismo pregado às crianças de uma maneira divertida e colorida. Eu não vou falar de mensagens subliminares, porque Satanás não está gastando mais tempo com isso. As mensagens são explícitas agora. Você assiste desenhos como Yu-Gi-Oh! E outros desenhos japoneses onde o diabo ali aparece, onde existem lutas de demônios contra demônios. Ele não precisa mais de mensagem subliminar. Você tem a falta da realidade, você tem a mentira sendo imposto na cabeça de uma criança. Você tem magia. Os mágicos feiticeiros não entrarão no reino de Deus. Você tem a vingança. E você quer me falar que um desenho ele é inocente para uma criança? Esportes, que vem da palavra Esparta, que destaca a competição. Um, para vencer, precisa derrotar o outro. Toda aquela luta, toda aquela adrenalina que é exposta àqueles que querem vencer a todo custo. Nós temos a cobiça, nós temos o egoísmo, a violência, a corrupção. E o interessante também é que o esporte moderno, talvez alguns não saibam, ele se deriva, ele vem dos coliseus romanos, aonde ali seres humanos eram mortos à vista de todo o povo. A diferença é que nos esportes de hoje você tem o próprio coliseu, chamado de estádio, e ali eles não vão morrer, não todos, pelo menos não todos os esportes, mas eles vão batalhar,
vão fazer tudo que está ao seu alcance, no seu desgaste físico, para conseguir vencer ao outro. Nós temos religião. Você falar que quer assistir religião na televisão é algo muito perigoso, porque aquilo que a religião passa na televisão causa-se uma confusão espiritual, uma adoração por intermédio de imagem, sem contar no comodismo. Você prefere ver a Bíblia na televisão do que abrir a sua própria Bíblia. Nós temos os programas familiares, que sempre colocam competições, intrigas, cobiças, idolatria, música secular mundana e sexualidade. E o comercial, que te estimula a comprar produtos, como a gente até gosta de falar, comprar aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar a quem você não gosta, a pedido de quem você nem conhece. E olha, eu vou dizer um negócio para você, nem sempre os produtos que se passam na televisão são os melhores, são os mais recomendados para a sua família. Quando nós passamos para o teatro, o cinema, nós temos 2 vilões com características semelhantes. O propósito de se representar uma trama com todos os seus ingredientes picantes se resume à análise que nós fizemos ao filme. Além disso, devemos levar em conta outro fator: o dinheiro que nós temos é dado por Deus. Como nós podemos empregá-lo a sustentar uma casa comercial que profana o seu nome, que blasfema e que apresenta apenas trevas? Os usuários da internet rebatem, afirmam assim: na internet vemos apenas aquilo que queremos. Mas a ideia de selecionar o conteúdo em que se assiste é muito bom. Mas o que nós não levamos em conta é o que de fato queremos ver. Não é bom. O conteúdo oferecido na TV é o mesmo ofertado na internet, com diferencial em algumas outras ferramentas, que ao analisarmos, veremos que também não são tão boas assim. As redes sociais, nós precisamos entender que geram também o estímulo à sexualidade, à pornografia, ao consumismo, o adultério, o interesse demasiado pela vida alheia, sem contar na perca excessiva de tempo que se tem ali. Tem outras questões acerca da internet, mas como o mal é tão aparente, eu não vou nem me demorar nisso. Jogos online e videogame. É violência, é roubo, é sexualidade, é cobiça, é ganância, é fornicação. É um tempo demasiado empregue para se concluir os jogos, para o lazer online. Em Gálatas 5,19 diz assim: porque as obras da carne são o adultério, a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Não herdarão o reino de Deus. Você nota que Gálatas afirma que tudo aquilo que você vê na televisão, na internet, em videogames, não são herdeiros do reino de Deus. Aquilo que ouvimos, daquilo que ouvimos, a música é presente em nossa vida em vários momentos. Todo mundo tem aquela trilha de algum momento que passou na vida, uma programação que você assistiu na televisão que lhe marcou. Na rua nós somos aqueles ouvintes passivos. Toda hora passa um carro de som e tuf, 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 tuf. E nós também ouvimos a música de modo exclusivo e individual, aquela música que eu seleciono para eu ouvir. Nós precisamos entender que o cristão tem os seus tipos de música para se ouvir. Primeiro, a música sacra, aquela que a Bíblia diz que deve ser usada para adoração a Deus, para louvor a Deus. A sacra, essa palavra provém de algo que é santo, que é separado, que é exclusivo para fins espirituais. Então, a música que você usa para o seu louvor, para a sua adoração, em seu culto, ele deve ser uma música santa, uma música separada, exclusiva para fins espirituais, com a melodia e um ritmo que nos aproxime de Deus e que não desperte as emoções ou as paixões carnais, conforme vimos
que são despertos pelo tálamo e o hipotálamo. O cristão também deve ouvir música secular. A música secular é aquela que é alternativa, aquela que é uma segunda opção. Entenda o seguinte: a palavra de Deus diz que o sábado é um dia sacro. Porém, 6 dias são o quê? Seculares. O mandamento de Deus diz no 7º dia, que é o sábado do Senhor, não farás nele nenhum serviço. Ou seja, no dia sacro eu não devo trabalhar. Porém, eu posso ter um serviço secular nos outros dias. Você entendeu? Mas essa música secular, ela tem que ter uma melodia, um ritmo e uma letra que te edifique, mas que também não desperte as emoções ou as paixões carnais. E nós temos, bom destacar, a música secular mundana. Dentro desse exemplo do trabalho, eu posso arrumar um trabalho para trabalhar nos 6 dias da semana. Na verdade, até devo, né? Alguns não gostam de trabalhar, mas nós devemos trabalhar. Então, eu tenho um emprego secular. Porém, se eu arrumar um emprego em uma boate, eu vou ter um emprego secular, porém um emprego mundano, aonde difama a Deus, aonde as práticas que são ali realizadas não vão de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu penso, aquilo que a Bíblia me orienta. Ou seja, nós temos a música sacra, a música secular e a música secular mundana. A música, através do seu ritmo, da sua melodia, da sua letra, ela influencia diretamente o ser humano. A mensagem melódica, rítmica e a sua letra vão se alojar em seu lóbulo frontal. A sua combinação irá ser interpretada pelo tálamo e hipotálamo e causará reações imediatas e emoções futuras. Ellen White, na História da Redenção, ela diz assim: em ti se faziam seus tambores e seus pífaros no dia em que foste criado. Eu te coloquei como querubim da guarda. Ou seja, ela aqui está dizendo de Satanás. Satanás, ele conhece a música. Pense que o mais entendido ser humano de música, próximo do anjo que menos entende de música, tem uma distância muito longa. Agora imagine o anjo que dava o tom para os louvores a Deus. Satanás entende muito de música. E nós devemos ter cuidado acerca daquilo que ouvimos, porque a música, através da sua melodia, através do seu ritmo, ela pode causar efeitos em nossa vida. Através da letra que estamos ouvindo, que estamos absorvendo, pode causar influência. A música secular mundana, após a escravidão, após a influência africana que ela teve no Novo Mundo e a sua influência europeia, indígena, ela se destacou em alguns gêneros. Isso de alguns anos para cá. Nós temos o gênero musical Rhythm and Blues, conhecido por blues, que significa ritmo em melancolia ou tocado em melancolia. Ela se caracteriza por solos de baixo e guitarra em um ritmo triste, onde as pessoas lamentam pela vida, onde as pessoas ficam melancólicos. Automaticamente, uma pessoa melancólica vai se atrair mais por esse tipo de música. Ou em um momento de melancolia, essa música irá lhe tocar mais fundo o coração. Nós temos um outro ritmo chamado swing jazz. Swing jazz significa balanço, ejaculação, se caracteriza pelo ritmo mais animado, pela sensualidade das letras e melodias. Esse ritmo que faz uma apologia ao sexo, juntamente no seu ritmo, na melodia, nas letras, ele leva a pessoa a um despertar carnal. E de vários outros ritmos derivam do jazz. Nós temos hoje em dia o funk e outros gêneros musicais que fazem apologia a sexo na sua letra, no seu ritmo, nas suas danças.
E nós temos o grande vilão. Nós temos a base de todos os outros gêneros musicais. Nós temos o rock and roll. A palavra rock and roll, ela provém de uma expressão do gueto americano, que se referia a sexo no banco traseiro de um carro. Rock and roll significa balanço, swing no banco de trás do carro, ou seja, sexo no banco traseiro de um carro. O rock and roll é considerado o berço dos principais gêneros existentes no mundo, com destaque na sua instrumentalização. Uma música que tem grande poder de instrumentos e suas letras diversam dos mais estranhos gêneros, né? Suas letras vai para inúmeros caminhos, fins políticos, sexuais, românticos, enfim. Considerado o pai do rock, Robert Johnson, ele iniciou sua carreira após revelar que vendeu a alma ao diabo em troca de talento musical. Robert Johnson, ele sempre acompanhava os músicos amigos dele. E um belo dia ele ficou 6 meses fora. E ele afirma que em uma estrada nos Estados Unidos ele encontrou o diabo e disse: olha, em troca da sua alma lhe darei talento musical. E de repente ele volta tocando guitarra, dedilhando e se destacando de todos. Na sua biografia ele considera, ele afirma que todo o seu talento proveio da venda de sua alma ao diabo. Nós temos Elvis Presley. Auto se nominava o rei do rock. Na sua casa, em sua biografia também, ele afirma que era repleta de itens esotéricos. E o rei do rock morreu com dezenas de drogas diferentes no seu corpo. Você vê a origem daquilo que escutamos? O Beatles, responsável por uma revolução social, onde a música deixou de ser ouvida e passou a ser sentida, curtida e vivida. Antigamente você só ouvia a música, agora as pessoas que ouvem a uma banda penteiam o seu cabelo de maneira igual, usam as mesmas roupas, frequenta-se aos mesmos lugares, tem os mesmos hábitos. Hoje, nos dias de hoje, você vê os roqueiros se vestindo de preto, com cabelos longos. Você tem os emos que usam os cabelos do mesmo jeito, andam do mesmo jeito, falam do mesmo jeito. Tudo isso proveio do Beatles, que afirmavam ser um grupo pacífico, do bem. Com o Beatles houve uma revolução social de que os aspectos, os valores morais mudaram. Os jovens viviam a fim de se tornar semelhantes aos mais velhos. E com a revolução que Beatles gerou, ele afirmava que não, que os jovens deveriam valorizar aquilo que eles eram. E agora os velhos têm que se tornar iguais aos jovens, para não ser caretas, para serem legais. Outra banda de grande destaque, nós temos Rolling Stones. E é interessante porque o nome da banda vem trazendo a tradução como pedra sagrada. São responsáveis pela propagação do satanismo assumido. Rolling Stones, que na mesma época do Beatles eram tidos como os garotos maus, enquanto os Beatles eram os garotos bons. Rolling Stones, autor de várias músicas, uma delas, uma das mais famosas, Sympathy for the Devil, que é simpatia pelo demônio. Nós temos hoje mais moderno U2, uma banda considerada a responsável pela junção do gênero Beatles e gênero Rolling Stones. Uma banda neutra, agradável àqueles que querem ser bonzinhos e àqueles que querem ser mal, que querem um som mais pesado.
E olha a influência que o rock and roll tem. Bono Vox, o líder da banda, vocalista, ele já chegou a ser eleito pela ONU, Organização das Nações Unidas, como embaixador da paz. É possível um homem que canta sobre guerra, sobre drogas, sobre sexo, ser considerado como o embaixador da paz no mundo? Existem várias outras bandas que destacam bem o lado para qual elas trabalham. Nós temos AC/DC, que é a menção antes e depois de Cristo, que é eterno. Black Sabbath, que significa o sábado judaico negro. Nós temos Iron Maiden, Marilyn Manson, que afirma que quer ser conhecido como o destruidor do cristianismo moderno, que urina em bíblias, que bota fogo em bíblias no decorrer do seu show. Nós temos o Nirvana, que trazia toda uma ira sobre a juventude. Tem uma afirmação de um jornal, após o sucesso que o Nirvana fez com jovens, que afirmou assim: a América não sabia que os seus jovens eram tão rebeldes, que eram tão irados. Evanescence, se vestem de preto, cantam músicas melancólicas. Uma das músicas, Going Under, exalta que a pessoa deve ir mais a fundo. Entre outras, o Xamã, Sepultura, Angra, Eminem, que fala de músicas de violência, matar a mãe, matar o pai, matar irmãos. Offspring. Offspring, eu tenho uma história interessante. Quando eu ouvia muita música antes de vir para a igreja, eu decidi que iria quebrar todos os meus discos. E eu tinha muitos discos. E eu tinha um disco do Offspring chamado Conspiracy of One, ou seja, A Conspiração de Um, era o nome. E o CD era azul, com uma caveira branca escrita Conspiracy of One. Eu virei esse CD para todos os lados a fim de quebrar. O CD não quebrava. Coloquei esse CD na palma da minha mão e orei a Deus. Falei: Senhor, quebra esse mal. O CD espatifou, voou pedaço dele para todos os lados. Alguns até me cortaram. Você vê o quanto é demoníaco, como Satanás zela por essas bandas. Red Hot Chili Peppers. Eu cheguei aí a um show deles. Não vou nem contar a experiência aqui. Mas recentemente, em uma premiação da MTV, ao ganhar o prêmio, eles afirmaram assim: nós só temos que agradecer ao diabo por esse prêmio. Temos Metallica, Alanis Morissette, Skank, música brasileira que faz exaltação também. Há um lugar diferente lá depois da saideira. Tem homem que vira macaco e mulher que vira freira. E a letra você vai vendo, você vai sentindo apologia ao espiritismo, algo o qual já assumiram. Existe um lugar diferente, afastado, aonde homens voltam à sua origem, se transformam em monstros, e mulheres normais se transformam em freiras, pessoas religiosas. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Isaías 33, 15 e 16 afirma assim: o que anda em justiça e o que fala em retidão, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. É certo que o assunto que estamos decorrendo, se fôssemos adotá-lo de maneira profunda, nós iríamos ter horas e horas aqui de estudo. Mas vamos apenas pincelar acerca daquilo que comemos. 1 Coríntios 10, 31 diz: a orientação ao comer pela honra de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, fazei
outra coisa qualquer, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Entenda que a comida, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você faz, deve ser para a honra e glória de Deus. Única, exclusiva para isso. Gênesis 1:29. Quer comer de tudo? Mas olha o que Deus diz. Tenho-vos dado todas as ervas que produzem sementes e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá sementes, ser-vos-ão para mantimento. Entenda que o comer não é apenas para você sentir o prazer deliberadamente na comida. O excesso de açúcar, o excesso de sal, a pimenta, os gostos demasiados. Mas o alimento deve ser um mantimento para o seu corpo. Você pode sim sentir o prazer, sentir o gosto bom ao se alimentar. Porém, isso não deve ser o principal prazer. Você não deve comer só pelo prazer. Você deve sentir prazer ao comer. É importante a gente ter isso em mente. Provérbios 23, 2 e 3 afirma até assim: põe uma faca em sua garganta, se és homem glutão, não cobice os manjares gostosos, pois é comida enganadora. Você já deve ter ouvido palestras inúmeras sobre os efeitos do açúcar, os efeitos do sal. Nós não vamos entrar nisso. Eu quero trazer apenas os princípios bíblicos que afirmam que você deve sim tomar cuidado por aquilo que você come pelo prazer, por aquilo que você come por ser gostoso, pelos manjares. A palavra de Deus afirma que é bom que você coloque uma faca na garganta para evitar de se tornar um homem glutão. Provérbios 23, 30 e 32 fala um pouquinho sobre aquilo que bebemos, para os que se demoram perto do vinho, para os que buscam bebidas misturadas, no seu fim morderá como a cobra. Alguns afirmam acerca do vinho, que o vinho alegra o coração. Fala sobre bebidas alcoólicas. Se você hoje não toma vinho, você não bebe cerveja, ótimo, bacana. Mas entenda que aqui também afirma de bebidas misturadas. Você já pegou a composição química de um refrigerante? Tudo aquilo que lhe é misturado a fim de você beber, para lhe trazer prazer, para lhe trazer uma boa sensação. Eu me recordo que na minha época de criança nós comprávamos muito um suco chamado Kisuko. Potinha, um saquinho de 5 centavos, onde fazia 2 litros de suco, química pura, misturado, açúcar, um doce excessivo. Ou seja, nós também devemos ter cuidado com as bebidas que são misturadas. O recomendado para o povo de Deus é um suco natural. Faz um suco só da fruta. A água, como a água é maravilhosa para o nosso organismo. E por fim, com base naquilo que nós fazemos, vemos, ouvimos, comemos, vamos chegar à conclusão naquilo que pensamos. Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe virtude, se há louvor, pensem nisso. O que você está pensando? Como aquilo que você tem feito diariamente, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você come, tem afetado aos seus pensamentos? Nós vivemos em um momento em que o casamento das coisas santas e das coisas profanas estão se equilibrando em nossa mente. Acreditamos que é possível adorarmos a Deus e também nos entregar para os nossos prazeres sem achar que estamos adorando a Satanás. Ao menos fazendo o que lhe é de agrado. Não somos nenhuma coisa nem outra. Não somos luz nem somos trevas. Não somos quente e não somos frios. E acreditamos que finalmente conseguimos servir a dois senhores. Olha como isso é importante. Acreditamos que finalmente conseguimos servir a dois senhores.
é muito forte o que nós estamos vendo, porque nós estamos pegando migalhas de bênçãos e migalhas que Satanás dá, e achamos que dessa maneira seremos cristãos irrepreensíveis diante de Deus. Apocalipse 3, do versículo 18 ao 20, Deus afirma: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso, arrependa-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo e você comigo. Que essa mensagem sirva para que você tome uma escolha em sua vida. E que quer comais, quer bebais, quer qualquer outra coisa, que você o faça para a honra e glória de Deus. Amém.